vídeo sobre os conceitos introdutórios da psicanálise. Vou trazer hoje para vocês o conceito de sublimação, que é um dos destinos da pulsão. Já falamos sobre o recalcamento e Freud traz mais outros dois conceitos que eu já vou explicar brevemente para vocês. Então, além da sublimação, a pulsão ela tem outros três destinos, que é a reversão ao seu oposto, que seria o oposto do que a pessoa realmente é. Eu digo assim, quando alguém é muito exagerado em alguma coisa, a gente sempre acaba desconfiando. Por exemplo, uma pessoa muito boazinha ou uma pessoa muito agressiva. Isso está revelando alguma coisa contrária ao que aquela pessoa realmente é. Por exemplo, homofóbicos, né? Na psicanálise a gente sabe que todo esse ódio, toda essa raiva contra pessoas homossexuais, por exemplo, pode ser aí um desejo recalcado. Então, um desses destinos é a reversão do oposto, a pessoa que é o oposto do que ela está se apresentando. Então, as pessoas extremamente agressivas e muitas vezes têm um medo muito grande dentro delas, então a agressividade é uma forma com que ela reage ao mundo para se sentir mais segura desse medo que está dentro de si. Então, esse é um primeiro destino que o Freud traz. O segundo destino que o Freud traz é o retorno ao próprio eu. Aí, nesse caso, seria em estruturas psicóticas, onde a pulsão vai para a realidade, não encontra um objeto, um destino, e retorna para o próprio corpo em alucinação. O Coutinho Jorge traz no livro dele que esses dois destinos da pulsão que eu expliquei agora, eles são avatares da pulsão, que operam essencialmente no período pré-recalque, antes do recalque. O terceiro destino da pulsão é o próprio recalque, né? Que a gente já fez um vídeo anterior a esse, eu vou deixar o card aqui para vocês, falando sobre essa temática, né? Então, esse vídeo eu vou me dedicar exclusivamente ao destino que seria a sublimação. O Freud, ele escreve o texto na tradução da Companhia das Letras que eu tenho aqui, que é o volume 12, Introdução ao Narcisismo, Ensaios da Metapsicologia e Outros Textos, um texto de 1915, Os Instintos e Seus Destinos, né? Que foi a tradução, uma das primeiras traduções feitas, inclusive na Companhia das Letras é a primeira tradução do alemão para o português, mas ainda nessa coleção a gente encontra a palavra instinto ao invés de pulsão, né? Versões mais de outras editoras, como por exemplo da editora Autêntica, né? Eu acabei comprando esse livro no e-book para dar uma olhada, mas ele já traz daí como título Pulsões e Seus Destinos, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. E o interessante é que é uma edição bilíngue, ele traz o texto original do Freud em alemão e o texto em português. Então, para aquelas pessoas que gostam aí de ver, né, as questões das palavras, quais foram as palavras que foram trocadas, né? Então, na versão da Companhia das Letras ainda está como instinto. Porém, nesse texto, Instinto e Seus Destinos, né, de 1915, o Freud ele acaba trabalhando apenas dois desses destinos, né, que seria a reversão ao contrário, como ele chama aqui nessa tradução, como está nessa tradução, e a volta-se contra a própria pessoa. Ele acaba se dedicando ao recalcamento num texto que nesse livro está logo em seguida, que é o recalque. E o Freud diz assim, ó, na nossa investigação referente às vicissitudes que os instintos, né, leia-se pulsão, podem experimentar no curso da evolução e da vida, terá que se limitar aos instintos sexuais que conhecemos melhor. Eis o que a observação nos ensina, a conhecer como destinos dos instintos. Então, a reversão no contrário, o volta-se contra a própria pessoa, a repressão e a sublimação. Só que nesse texto ele acaba citando os 4 destinos da pulsão, mas ele acaba trabalhando então só esses 2 primeiros. O recalque ele se dedica a um texto exclusivo para esse e a sublimação acaba faltando esse texto nos textos metapsicológicos. O Freud nunca se dedicou a escrever um texto exclusivamente para isso, né? Freud ele acaba não fazendo nenhum trabalho concentrado nisso, como eu estava falando, e nenhuma elaboração conceitual conclusiva. Isso ficou faltando, né? Ele faz algumas referências pontuais sobre a sublimação no texto Os 3 Ensaios da Teoria da Sexualidade. Eu já mostrei num dos vídeos, né? É o volume 6 da Companhia das Letras. Então, nos 3 ensaios de 1905, ele traz vários pontos sobre a sublimação. Na maioria das vezes, a sublimação ele comparece no texto freudiano paralelo ao recalque. Então, quando Freud está falando de recalque, muitas vezes ele fala também sobre a sublimação, como 2 polos extremos e caminhos distintos dessa pulsão. O Lacan, ele já escreve um texto sobre a sublimação, né, que está no livro A Ética da Psicanálise, e o nome do texto é Problema da Sublimação. Tá? Eu vou botar aqui a capa do livro do Lacan para vocês verem. E eu
encontrei um bom conteúdo sobre a sublimação no livro Fundamentos da Psicanálise, de Freud a Lacan, do Antônio Coutinho Jorge. Eu sempre indico essa coleção nos vídeos, porque realmente ele é um livro muito didático, que traz muitos conceitos de uma forma fácil de compreensão. Então, nesse volume 1, que é as bases conceituais, o Coutinho Jorge ele traz um capítulo específico sobre a sublimação, onde ele traz, além da teoria freudiana sobre a sublimação, a concentração principal do texto está na teoria freudiana, mas ele traz também contribuições de outros autores, como o próprio Lacan, a Melanie Klein e alguns outros psicanalistas, né? Porque a sublimação, apesar do Freud não ter se concentrado num texto para isso, ele tem essa temática tem uma importância significativa, né, nos processos mentais. Freud ele não trabalha, como eu estava falando para vocês, necessariamente um texto sobre a sublimação, mas em vários textos aparecem, e muitas vezes ele não usa a palavra sublimação, e sim ele usa a palavra desvio, que é quando ele está realmente falando sobre sublimação. Então, uma fala do Freud. Para Freud, sublimação é um processo que explica as atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontraria o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Então, uma pulsão, ela acha sublimada quando visa um novo alvo, que é não sexual, né? Na frente ali, num resuminho, eu vou mostrar para vocês o que quer dizer essa pulsão não sexual. Para Freud, as atividades sublimatórias são constituídas eminentemente pela atividade artística, investigação intelectual e pelos esportes. Então, o Freud foca nesses três pilares da vida humana, da onde o ser humano acaba colocando a sua energia, no artístico, né, nos esportes ou inclusive na questão das ciências, dos estudos da parte intelectual. Ele diz então que nossa pulsão sublima quando é destinada para esses fins. A gente pode dizer, né, para a questão de relações humanas também, às vezes uma amizade, né? Então são vários pontos da nossa vida que a gente pode dizer que são pulsões sexuais que foram deslocadas aí e sublimadas. Então eu vou mostrar agora aqui para vocês na tela um exemplo do Coutinho Jorge, um esquema que ele fez no livro Fundamentos da Psicanálise, que eu comentei com vocês, onde ele mostra, né, que a pulsão sexual busca então uma perversão polimorfa, né? Já vou explicar isso adiante para vocês. E tem dois destinos, então o recalque, que acaba trazendo as nossas neuroses e nossas questões sintomáticas aí deslocadas da nossa pulsão, ou a própria sublimação, que dá à pulsão o seu verdadeiro estatuto, né? Então, na questão da perversão polimorfa, que está nesse esquema, o Freud ele diz que toda criança ela é uma perversa polimorfa, né? E o que isso quer dizer? Que toda criança que é minimamente saudável, ela seria capaz de experimentar o prazer de múltiplas formas, né? A gente viu no vídeo anterior, onde a criança está numa fase de descoberta do corpo, de erotização do corpo, então ela sente prazer de muitas formas pelo corpo, pela boca, pelo ânus, pela pele, pelos orifícios, né, do nosso corpo. E por múltiplos objetos também. E na fase adulta, em função da questão cultural, a gente é obrigado a abdicar muitas dessas possibilidades de gozar e a gente fica apenas com algumas. Então, a sublimação, ela é um desvio desse sexual para o não sexual. Então, é um desvio da perversão para o social. Então, no final do texto, os 3 ensaios que o Freud afirma que existem 3 diferentes resultados que essa constituição sexual pode assumir, então, nessa perversão polimorfa que é da criança, que é a própria perversão, então a pessoa continua nessa estrutura, ou o recalcamento ou a sublimação, que é aquele esquema que eu coloquei ali para vocês do Coutinho Jorge, né? Então, a sublimação ela tem seu protótipo na formação reativa ao período da latência. O que é esse período da latência, né? No vídeo anterior, eu expliquei para vocês os desenvolvimentos psicossexuais da criança e na fase da latência, por volta dos 6 a 11 anos, é um período onde a criança desvia todas essas questões sexuais, né, do descobrimento do corpo e passa a ter um olhar para o social, tá? Eu vou deixar o card aqui para vocês desse vídeo também para quem não assistiu ainda. Então, em resumo, enquanto a pulsão recalcada encontra na fantasia a possibilidade de deslocamento e mudanças de objetos, né? Então, a pulsão, a teoria da fantasia é uma teoria extremamente importante para a gente compreender isso. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a teoria da fantasia. Mas a pulsão, ela é deslocada através da fantasia, muda o objeto, no caso, né? E encontra um caminho. Já na sublimação, ela encontra uma mudança de objetivo. Então, muda o objetivo
dessa pulsão. Então, um exemplo, acho que eu já dei esse exemplo em algum vídeo, mas vou usar ele de novo. A criança, como Freud falou que é uma criança perversa polimorfa, a criança gosta de brincar com os bichinhos, de matar os bichinhos, de cortar, né, os bichinhos. Então, vamos supor, uma criança que gostava de cortar o sapinho, de fazer experimentos, na vida adulta, um adulto se faz isso, ele é completamente recriminado. Então, muitas vezes se desloca esse objeto para um novo objetivo, que seria uma profissão, por exemplo, de um cirurgião dentista ou de um cirurgião médico, né, onde a pessoa, ao invés de matar alguém, faz essa pulsão se transformar em algo sublimatório positivo e reconhecido socialmente como algo relevante, né. Eu vou mostrar para vocês de novo um quadro que eu acredito que eu já mostrei em vários vídeos, mas ele é muito interessante e traz toda essa questão do conceito da pulsão, que é o livro Prazer em Ler Freud, do Nazi, onde ele traz um esquema sobre a pulsão, né? Então, vou botar aí na tela para vocês. Esses pontinhos livres, então, são representantes da pulsão e, através do mecanismo de condensação e deslocamento, a pulsão vai encontrar algum caminho nas lacunas do recalcamento. Passando pela lacuna do recalcamento, essa pulsão ela vai buscar um destino que pode ser formações do inconsciente fantasiosas, que pode ser os sonhos, os xistes, os atos falhos, então são deslocamentos parciais desse objetivo, né? Ou ali no segundo tópico seria a atividade intelectual, que é um prazer moderado, que seria a questão da sublimação. E um terceiro destino seria então o que a pulsão busca mesmo, que é chegar a nível zero, mas chegando a nível zero seria apenas na morte, né? Ou o mais próximo dessa satisfação seria no orgasmo, no prazer sexual, tá? Eu vou botar de novo então aqui também o card desse vídeo onde a gente explica todo o funcionamento do psiquismo, que acho que foi um dos nossos primeiros vídeos aqui do canal, tá? Então vale ressaltar que muito se confunde o que é sublimação, e eu acho que por isso que o Freud teve bastante cautela na hora de trabalhar a sublimação e do que realmente é uma neurose do sujeito, né? Ou até uma reversão ao próprio oposto. Porque os exemplos que eu dei da reversão ao próprio oposto, aquela pessoa que é muito boa, que faz caridade, que faz filantropia, e daí ela é extremamente reconhecida socialmente. Mas às vezes não é uma sublimação, e isso sim é um sintoma dessa pessoa, né? Ou um reverso ao próprio oposto, quer dizer, a pessoa não aceita o que ela realmente é, e daí ela faz o oposto no social, ou às vezes uma própria neurose mesmo, né? A partir do recalcamento, onde a pessoa, por exemplo, trabalha muito, é um workaholic, e isso é visto de uma forma positiva socialmente, mas na verdade para a pessoa é um grande sofrimento. Então é importante a gente ter cautela na hora de nomear o que é uma sublimação, porque muitas vezes não é, às vezes é uma neurose mesmo que a pessoa está tendo, mas como socialmente ela é uma coisa positiva, a gente confunde com tudo isso, né? Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês os livros que eu citei. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês então a teoria da fantasia para complementar um pouquinho tudo isso que eu falei, que seria então na questão do recalque, né? A gente já trouxe o vídeo do recalque, mas acho que faltou aí a gente se aprofundar um pouquinho na teoria da fantasia, tá? Se vocês estão curtindo esses vídeos, se vocês estão querendo incentivar a gente a continuar aí fazendo esse conteúdo, esse material, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar para que a gente possa aí estar cada vez mais produzindo conteúdos diferenciados para vocês, tá bom? Muito obrigada e até!